Shalom, então, a você que nos assiste aí no nosso canal do YouTube. Eu sou o professor Matheus Andona, já pedindo para você se inscrever no nosso canal. Se ainda não for inscrito, 2 vídeos todas as semanas. Bom dia, Boker Tov, a você que está aqui na congregação Har Zion. Sem perder tempo, vamos adentrar nesta Parashá Bo, que é o ápice da história do Êxodo. Aliás, é um ápice que é, na verdade, o início, da jornada. Dê uma olhada aqui na tela, Parashá Bo, e o título desse estudo é A Redenção que Tanto Aguardamos. Êxodo 10, 1 ao 13, 16, e ali nessa imagem, nessa ilustração, você vê mais ou menos aquilo que te aguarda desta ministração, a redenção que tanto esperamos, que tanto aguardamos. Meus irmãos, os rabinos no Talmud Bavli, no Talmud babilônico, no Tratado Sanhedrin, 98 e 99, mas o 99, parte A, tem muita coisa profética sobre o Mashiach, vai falar um pouquinho sobre Isaías 53, e eu quero fazer essa citação para você, eu quero dar essa citação. Eles disseram: todos os profetas profetizaram sobre os dias do Mashiach. Toda a Torá fala do Mashiach, não é só Deuteronômio 18, não é só... Toda a Torá é um espelho da obra de redenção do Mashiach. E não tem como você entender como você está vivendo, o cenário atual, e muito menos o que está por vir. Não tem como você entender a obra de Yeshua há 2000 anos, se você não entende, não só a Torá, olha aqui para mim, se você não entende o Pêssar, a Páscoa. Quem não entende e vivencia o Pêssar não compreende em plenitude a obra que Yeshua fez por mim e por você. Não tem como entender. A obra é eficaz, salva vidas, restaura almas. Mas plenitude é outro departamento. Para viver em plenitude tem que o quê? Olhe para mim, meu irmão, porque você tem que escrever, você que estava assistindo, para viver em plenitude de fé, olha aqui, eu vou até citar essa parábola hoje aqui. Você não pode pegar o talento que lhe foi concedido e enterrá-lo. O talento lhe foi dado de graça. Você não fez por merecer, você não pagou por ele. Foi dado a você. Foi dado a você a salvação, foi dado a você o contato com o Evangelho, foi dado a você de graça o perdão dos seus pecados, foi dado a você a recolocação da sua vida na predestinação que dá a vida eterna, foi dado a você o privilégio de andar na luz. Ele te tirou das trevas e te colocou na luz. Isso foi dado, é seu. Mas o que você vai fazer com esse dom? Vamos enterrá-lo? Ou vamos multiplicá-lo? Yeshua falou: aquele que não dá fruto, não der fruto, será cortado. A parábola dos talentos é exatamente sobre isso. O sujeito recebeu um, enterrou e devolveu para o Senhor. Foi exortado. Aliás, foi o quê? Foi condenado. Então eu vejo essa plenitude da fé como sendo o talento que Deus te deu. Por quê? Muitas vezes você não vem de lar judaico, você não tem acesso à cultura judaica, você não teve acesso ao contexto judaico dos evangelhos da vida de Yeshua. Mas isso não é desculpa para você não se aprofundar, porque isso está dentro de você, isso é uma conexão espiritual que você tem com o povo de Deus, de acordo com a palavra dos profetas e dos apóstolos. Há uma conexão espiritual, há um enxerto que Deus orquestrou através de Yeshua na sua vida em relação a Israel. Então isso fala lá dentro com você. Essa conexão com Israel fala lá dentro de toda pessoa que teme a Deus. E é a sua missão, mesmo que você não tenha vindo de lar judaico, e mesmo que não seja judeu, não importa isso para Deus, mas é a sua missão o quê? Não enterrar esse talento. E como é que você multiplica esse talento? Buscando entender e compreender esse contexto. Por isso que eu estou dizendo aqui, não enterre, pesquise. Entenda o que é o Pêssar, você que não conhece ainda. Ah, Mateus, você está falando da Páscoa, né? Da Páscoa cristã ou da Páscoa judaica? Isso é outra falácia histórica. Páscoa é uma só, meu irmão. Eu não leio 2 Páscoas na Bíblia, eu leio uma só. A mesma Páscoa que eu vou ensinar hoje, de Êxodo 12, a mesma Páscoa que Yeshua celebrou com os apóstolos, a mesma Páscoa que era celebrada pelos discípulos, é uma só.
Não tem esse negócio de duas Páscoas. Sempre foi e vai ser sempre uma Páscoa só. E se você não a entende, você não tem como entender o contexto do Novo Testamento. Tudo do Novo Testamento está baseado na Páscoa. São espelhos que ocorrem. Então, olha só, eu quero chamar aqui a atenção sobre esse aspecto profético da Torá e quero dizer para você o seguinte, olha, a Torá do Eterno, ela nos aproxima da água, diga amém, da fonte. Por quê? Porque ela nos aproxima ao Messias. Os rabinos disseram isso e o próprio Yeshua disse isso. Yeshua, atenção que eu vou dizer, hein? Yeshua é a essência da Torá. Ele está revelado na história de Deus com o povo de Israel. A verdadeira Torá nos aproxima ao Messias Yeshua. Aqui na Torá. Eu quero então que você abra sua Bíblia aí em Êxodo, no capítulo 12. Logo no inicinho aí, no verso 2. É o primeiro mandamento da Torá, você sabia? O primeiro mandamento da Torá, propriamente dito, da Torá, né? Quando está sendo ali dada aqui em Êxodo, o primeiro mandamento da Torá, ele não foi a Páscoa. O primeiro mandamento de Moisés não foi em relação à Páscoa. O primeiro mandamento de Moisés foi em relação ao calendário. Deus falou com o povo, mudem o vosso calendário. Essa data é tão especial do que está prestes a acontecer, que ela tem que ser um marco na vida de todos aqueles que me conhecem. Então vocês vão mudar. Esse mês passará a ser o primeiro. E vocês não vão seguir mais o calendário egípcio, que é um calendário solar. Por quê? Geralmente, os povos que adotam calendários solares, eles tendem a ser povos que creem em algo chamado de predeterminismo. Você foi predeterminado para viver de certa forma, vai morrer de certa forma. Você é escravo de um predeterminismo, o qual você não consegue escapar. Semelhante ao Sol. O Sol não há novidade, não há dinâmica. Ele nasce, ele está a pino e ele se põe todos os dias, é a mesma coisa. Qual que é a mensagem que Deus dá? Olha, este vos será o primeiro dos meses. Passem a seguir o quê? Não este calendário, mas um calendário lunar. Por que o calendário lunar? Porque a lua, ela é dinâmica. A lua de 14 em 14 dias, ela renasce. Por isso que a palavra mês em hebraico é Rodesh, que vem de Hidush, o substantivo que significa o quê? Renovo. Renovo. Renovem-se. Vocês não nasceram para ser escravos. Deus tem algo diferente para você. Você não nasceu predeterminado a errar e fracassar. Deus tem um plano diferente para a sua vida. Deus tem um propósito que você deve cumpri-lo. Não aceite nenhum tipo de interferência de doutrina pré-determinista que tira de você a liberdade de escolher a sua reação frente às coisas, frente às circunstâncias. Deus te deu essa liberdade. Deus te deu o livre-arbítrio para você escolher fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo. E é claro, para Ele te dar um poder de escolha, o livre-arbítrio verdadeiro, Ele teve que te dar o quê? O potencial para desobedecer. Então você tem sim o potencial para dizer não e fazer o que é errado. E é isso que é transformado em virtude. Virtude é o quê? Quando você escolhe aquilo que é certo, só é virtude essa escolha se você tem o potencial de escolher a outra coisa. Porque senão a escolha não há virtude nela, você só tem uma opção. Mas quando você tem a capacidade de escolher uma outra coisa e você escolhe as coisas do Eterno, aí a sua escolha é transformada em virtude e Deus se agrada disso. Nossa vida é constituída de escolhas. Primeiro mandamento, dê uma olhada aqui no texto. Vamos ler da direita para a esquerda? Vamos lá, 1, 2, 3, pode começar. Meus irmãos, Yeshua vai voltar, como é que você vai se comunicar aí com os santos, com ele lá em Jerusalém? Não, você não vai aprender hebraico para isso. Mas,
O hebraico aqui, ó. O hebraico é uma forma de você multiplicar o talento aí, você não acha não? Porque a Bíblia foi toda escrita nessa língua. A revelação que Deus deu ao mundo através de Israel foi toda usando essa língua. Essa língua tem o DNA de Deus. Eu falo mesmo, porque foi Deus que criou essa língua. Então, e era a língua lá do Jardim do Éden. Não a escrita, eu digo a fala, era a fala do jardim. Então, vamos ler aqui, se você quer saber mais hebraico, escoladehebraico.com. Deixa eu fazer aqui a propaganda. escoladehebraico.com. Com 2 semanas de aula, o sujeito já está lendo isso aqui sem sotaque. Dá uma olhada lá, escoladehebraico.com. Mas volta para cá que eu vou te ajudar então. Vamos lá. Começando da direita. HaHodesh Hazeh Lachem Rosh Hadashim Rishon Hu Lachem Le Hadshei Hashanah. Este mês será para vocês o cabeça, o primeiro dos meses. Ele será o início para vocês e ele marcará o renovo. Le Hadshei Hashanah, o renovo do ano. Olha aí, ó. Pode ficar na mesmice não, pode ir no automático não, tem que ter renovo. Seres humanos precisam de renovo, periódicos. Desgasta a junta, desgasta a engrenagem aí, meu irmão. A engrenagem do Espírito desgasta. É ou não é? Então, por isso que Deus determinou, tem que ter um renovo na sua caminhada. Tem que ter um renovo. E o que vai marcar o renovo? Ei, o que vai marcar o renovo aí? Para você recarregar a bateria? Pessah. Pessah é a festa que marca o renovo. Pessah é a festa que Deus instituiu, e ele fala isso aqui na porção, capítulo 12. Quando vossos filhos o perguntar, para que vocês estão celebrando isso, o que você vai falar? Este é um memorial para a gente lembrar de onde nós viemos e para onde estamos indo. Vai celebrar todo ano, vai celebrar a liberdade, vai celebrar a libertação. Pessah é a celebração do renovo, do hidush, do recomeço. Meu irmão, graças a Deus, porque Ele permite a nós termos recomeços na nossa vida. Graças a Deus você não foi predeterminado. Você não foi predeterminado a sofrer, você não foi predeterminado a perecer, você não foi predeterminado a não crer. Você foi predeterminado a resplandecer a glória de Deus. Se existe uma predestinação, é essa que eu leio lá no Gênesis, quando Deus criou Adão. Um ser criado com uma missão, resplandecer a glória de Deus. Todo mundo nasceu predestinado a resplandecer a glória de Deus. Agora Ele te dá uma escolha, né? A predestinação dele não anula o seu poder de escolha. Como os rabinos dizem, todas as coisas estão sujeitas ao temor de Deus, menos o temor de Deus. Ele escolhe não interferir, é você. Este seria então o primeiro mês de Israel como povo livre. É o aniversário da liberdade. Profeticamente, esse renovo representa uma imagem. Diga, imagem. Profeticamente, o renovo que Deus está anunciando aqui no Gênesis 10, o Êxodo 10, ele aponta para algo. O renovo do Pessah aponta para um outro renovo que está por vir. Esse renovo de Pessah é uma imagem, é uma sombra, diga sombra. Sempre quando a Bíblia diz sombra, ele refere-se à imagem, projeção, e não a algo negativo. A quem? Está entendendo? Sombra de algo significa algo que me dá a imagem de uma outra coisa. Algo que projeta para mim uma outra coisa. Não é a imagem real, é uma projeção.
Então, o Pêssar, a Páscoa, a redenção, o início do ano ali em Aviv, é o quê? Sombra da grande redenção, Geulah, redenção em hebraico, Geulah, que o Mashiach trará, que o Mashiach Yeshua trará ao mundo. Porém, esse renovo e a redenção que o Mashiach vai orquestrar serão muito maiores do que a libertação lá do Pêssar. Vai ser muito maior. O Pêssar abrangeu Israel, os hebreus e uma multidão de povos que se uniu aos hebreus. A redenção do Mashiach vai abranger Israel e todas as nações que são chamadas pelo nome do Eterno. Ela é universal. O Eterno diz, esse primeiro mês, ele será diga, Rishon. Rishon. Rishon quer dizer início. Então, o hebraico, meus irmãos, ele tem essa característica. Então, o texto diz, esse será o início. O Rishon. O renovo do ano. Então, quem causa o renovo, quem inicia o renovo, é o Rishon. Você concorda comigo? É o Rishon. É o início. Mas aí eu pergunto a você. Quem é o Rishon? Será que é só o mês de Aviv? Será que não tem nada para a gente entender? Será que não tem nada profético aí para você conectar? Espera aí, quem é esse tal de Rishon que traz o renovo ao povo de Deus? Será que é só o Pêssar? Será que é só um mês? Será que é só o calendário? Será que a Bíblia não nos dá dicas? Usando a mesma palavra, Rishon. Vamos olhar aqui. Dê uma olhada aqui comigo, olha. Deus é chamado de Rishon, lá em Isaías 44:6. Que capítulos maravilhosos, esses 44 e 45, não é? Depois você lê na sua casa com calma. Deus diz o quê? Ani Arishon ve'a aharon. Eu sou o princípio e o fim. Eu achei que era alfa e ômega. Você acha que Deus ia falar grego, meu irmão? Ia falar grego para Isaías lá? Não, ele falou hebraico. Ani Arishon ve'aharon. Eu sou o princípio e o fim. Rishon. Então Deus é chamado na Bíblia de Rishon. O que mais? Sião é chamada de Rishon. Olha que interessante. Lá em Jeremias capítulo 12. Sião, a casa do Eterno, o monte que Deus escolheu para se revelar ao mundo, é chamado de Rishon. Vamos lá. E Yeshua é chamado de Rishon. Você vai ler lá em Salmo 89:27, Zacarias 12:10, Apocalipse. Então, Yeshua, o Messias é chamado de Rishon. E olha que interessante. Muitas coisas que nós praticamos hoje, por fé, por determinação da Torá, das Escrituras, será muito diferente no tempo do renovo do Mashiach. Até mesmo a forma como nós estudamos a Torá terá um sabor diferente quando o Mashiach vier. Você sabia disso? Essa redenção que está por vir, que Páscoa me mostra um pouquinho dela, por isso você tem que celebrar o Páscoa, para você não perder o foco na redenção que está por vir. Você não perde o foco, você está sempre antenado, você está sempre atento. Quem celebra o renovo todo ano, através da festa de Pêssar, que é uma festa instituída por Deus ao seu povo, está sempre o quê? Atento. Opa, o renovo, o renovo que está por vir, o Pêssar que está por vir, a redenção que está por vir. Será tudo diferente quando o Messias vier. A Torá do Messias, ele vai o quê? Ele vai dar uma Torá para a gente, uma coisa maravilhosa. Os rabinos falam que vai ser uma Torá sem fronteiras. Vai ser uma Torá de deleite quando ele vier. Espera aí, Mateus, você está querendo dizer que quando o Messias vier, Jesus voltar, ele vai voltar para ficar ensinando lei? Não, você não lê Isaías, você não estuda profeta, você está aí, sendo guiado por doutrina de homens. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que o monte da casa do Eterno será elevado ao rumo de todos os montes, e para lá afluirão todas as nações.
Nação não aprenderá mais guerra, nem levantará espada contra outra nação. Porque muitos povos virão e dirão: vinde, subamos à casa do Deus de Jacó, ao monte do Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a Torá e de Jerusalém a palavra de Deus. Quem vai falar isso são as nações. Quem vai subir a Jerusalém para que o Messias os ensine a lei, vão ser as nações. Eles vão motivar o judeu a subir com eles. E o Messias vai ensinar a Torá do Messias, sublime e perfeita. As festas vão ficar diferentes. Vai ter festa. Sabia que vai ter festa? Vai ter sábado. Isaías fala de sábado a sábado, de lua nova a lua nova, lá no milênio. Vai ter festa. Vai ter Shabat. Vai ter Sucot, tabernáculos? Vai. E nação que levantou contra Israel e não mandar representantes lá para Jerusalém, não vai ter chuva, meu irmão. No tabernáculo. Então vai ter tabernáculo, vai ter Torá, vai ter Shabat, vai ter judeu. E olha que interessante, se é isso que os profetas, né? Eu sei que às vezes a sua denominação apregou a outra coisa. Eu estou falando aqui de Isaías. Se esse é o cenário que nos aguarda, novos céus e nova terra, né? O lobo deitando com o cordeirinho, o leão comendo palha igual o boi, olha aí, ó, a criança brincando na cova da víbora. Ei, Deus fazendo uma aliança entre os animais e os homens. Não vai ter doença, vai ter um rio que vai sair lá do Monte Moriá, quem beber da água vai ter cura, doutor Francisco, vai ser curado. Não vai ter choro. Aí as mulheres, você não vai chorar mais. Não vai ter barata voadora. Não vai. Se esse é o cenário que Isaías prediz, do rei, e sobre ele será um só pastor, Davi, né? Simbolizando Yeshua. Então, Yeshua vai estar lá de Jerusalém ensinando a Torá, numa terra diferenciada, numa humanidade santa, com nações que vão estar subindo a Jerusalém, estudando a Torá de Deus, celebrando as festas do Eterno, alegrando-se no Shabat, tudo que Isaías fala que eu acho que vai acontecer. Aí tem um problema. Por quê? Esse é o futuro de quem teme a Deus. Seja judeu ou não, se você teme a Deus, esse é o seu futuro. Qual que é? Presença de Deus. Não vai ter mais sol, porque a própria presença de Yeshua lá vai iluminar tudo, entendeu? Rio que flui de Jerusalém, purificar o mar morto e que gera vida. As folhas daquelas árvores que nascerem ali vão dar vida às nações. O que mais vai ter? Animal bonzinho. Vai ter Yeshua reinando, os reis da terra se prostrando ao poderio de Yeshua, né? Vai ter festa, vai ter Shabat, vai ter Torá, vai ter judeu. Aí, tem um problema aí. Mateus, eu estou te assistindo hoje pela primeira vez, deixa eu te deixar claro uma coisa. Eu não gosto de lei, porque para mim a lei já acabou em Cristo. Eu não gosto de festa de judeu, porque eu não sou judeu, não tem nada a ver com essas coisas. Shabat, nem pensar esse negócio de sábado. E judeu, para mim, tem que converter e aceitar Jesus para ir para o céu, porque senão eles estão lascados. Então, se você tem esse problema com a lei, com o Shabat, com as festas, com o povo de Israel, seu lugar vai ser outro, meu irmão. Seu lugar vai ser outro. É direito seu. Mas você não vai ter lugar nesse mundo restaurado, nesse Olam Rabá, nesse mundo vindouro. Você não vai ter muito espaço lá não, meu irmão. Você acha que vai ter antissemita lá? Reveja seus conceitos. Reveja o meio que você está inserido. Deus usa tudo. Deus usa a sua denominação, Deus usa os seus líderes, Deus usa os seus teólogos, Deus usa os seus fundadores
para abençoar muito. Mas aqui, a vida do discípulo é uma vida de crescimento, revelação, desenvolvimento da salvação. Tem que multiplicar o talento. Quem tem ouvidos para ouvir? Então, olha só, o Messias é o Rishon. Ele é aquele que apregoa o renovo de fato. E nós precisamos disso, meu irmão. Eu anseio por esse renovo. Isaías 42:9. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que essas coisas sucedam, eu vô-las farei. Não ache você que Yeshua, o renovo de Deus, vai cair de paraquedas numa época sem o povo estar preparado para a vinda dele, não. Porque Isaías nos ensina um princípio que muita gente não entende. A revelação da profecia antecede o cumprimento da profecia. Ninguém vai ser tomado de surpresa com a profecia se cumprindo, não. Deus revela a profecia, as coisas que estão por vir ao seu povo, antes dessas coisas sucederem. Por que você está com esse interesse todo por Israel? Por que você que é judeu está me assistindo agora? Por que você tem esse interesse todo em estar perto de judeus, em estudar sobre hebraico, estudar sobre a arqueologia de Israel, em ir para Israel? Porque antes das coisas se cumprirem, Deus revela essas coisas ao seu povo. O que está agendado no calendário de Deus é exatamente isso. É a redenção de Israel, porque o Cordeiro de Deus está por vir. A restauração de Israel e das nações está acontecendo. E Deus já está revelando isso, o quê? Antes dessas coisas acontecerem. A revelação da profecia antecede a profecia. Quem está entendendo aí, meus irmãos? Vamos lá, olha. E aí o seguinte, você e eu temos que trabalhar, arregaçar as mangas e trabalhar para prepararmos o caminho, aplainarmos o caminho para o retorno deste renovo, desse Rishon do Messias. Olha aqui. Devemos trabalhar em prol da redenção do Messias Yeshua, para que essa redenção venha, né? A qual virá sobre todo o mundo, trazendo restauração e renovo. Somos nós quem preparamos o caminho do Rei. Meus irmãos, você tem que ansiar por esse momento, você tem que desejar essa vinda desse renovo. Mas sabe, não é aquele desejo que você senta em casa e fica só mentalizando. É você colocar a mão no arado. É você trabalhar para que esse renovo aconteça, para que essa redenção aconteça. Porque quando ela acontecer, vai ser muito bom. Igual eu falei com vocês aqui, eu leio Isaías, eu fico vislumbrado. Eu leio Ezequiel, eu fico vislumbrado. Com as maravilhas que será a humanidade e o planeta, meu irmão. O planeta está aqui, a criação clama, chora por esse renovo, meu irmão. Porque quando Yeshua voltar, deixa eu falar algumas coisas aqui que vão acontecer, tá? O renovo, quando vier propriamente dito, de facto, olha o que vai acontecer, vamos lá. Algumas características do renovo que o Messias vai trazer. Não precisaremos mais de sol, olha aí que beleza. E esse não deve queimar não, né, doutor Francisco? Eu vou abolir o protetor, os cremes, né? Minha mulher manda eu usar negócio de creme protetor todo dia. Como é que eu vou usar isso todo dia? Um creme protetor no meu rosto? Não tem condição. Mas aí o quê? Na época do Messias, vai ser ele mesmo, vai resplandecer, não vai precisar mais de sol. Águas que curam sairão do templo em Jerusalém. Que maravilha. Doutor Francisco vai aposentar. Vai aposentar. Não haverá morte, diga amém. Ô meu irmão, como é doloroso. O ser humano não foi feito para morrer, não. Como é doloroso você enfrentar um processo de morte. Puxa vida. Por isso que eu anseio esse dia. Não haverá morte. Não haverá choro, diga amém. Porque todos conhecerão a Deus. Olha que maravilha.
Ninguém vai precisar mais falar para o irmão, conhece a Deus, vai estudar a Torá, vai ter relacionamento com Deus. Todos me conhecerão. Olha que maravilha. As nações servirão a Deus e aprenderão a Torá. O Messias irá renovar a Torá. Olha que beleza. Jerusalém será estabelecida como capital do mundo. Ah, meu irmão. Eu anseio por esse dia. E haverá redenção universal e também a redenção de Israel. Não há redenção universal com Israel de fora da equação. Você está entendendo? Não crê nessa escatologia aí que Deus e o Messias vêm, raptam a igreja, arrebatam a igreja, orquestram uma redenção só para os gentios, e Israel fica sofrendo, penando, e se depois de muita dificuldade eles se arrependerem e crerem em Jesus, aí também eles serão alcançados. Que palhaçada é essa? Que palhaçada teológica é essa? Meu irmão, não existe restauração do mundo sem a restauração de Israel. Israel é o relógio do eterno. Israel é aquilo que está no coração do eterno. Ele é o parâmetro para você saber em que época da redenção nós estamos. Yeshua manda olhar para a folha da figueira, para você saber quando está próximo o fim. Você que não é judeu foi enxertado na oliveira que é Israel, alicerçado nas raízes que são os patriarcas. Efésios capítulo 2, Paulo escreve, você foi aproximado da comunidade de Israel, feito co-herdeiro, co-participante, é um. Então, olha só, Deus vai, te enxerta em Israel, você não vira judeu, mas você é enxertado nas promessas e na redenção, tá bom? Você faz parte daquele plano de redenção. Você está junto com eles. Está junto. Você não foi enxertado? Tá. Aí está enxertado lá em Israel. Aí quando Jesus vem, o quê? Ele te quebra de novo, tira você de novo e deixa... O que é isso? Ele arrebata os galhos e deixa as raízes? Me explica de onde veio essa teologia. Eu sei de onde veio. Yeshua fala claramente em Mateus 23, Jerusalém, Jerusalém, que mata aqueles que te foram enviados, que perseguem a quem te foi enviado. Quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha ajuda os seus pintinhos, mas tu não quiseste. Em verdade te digo, Jerusalém, não me verás mais. Está falando em relação à cidade, ao povo de Israel. Não me verás mais, até que tu digas, Baruch Rabá, Beshem Adonai, bendito o que vem em nome do Eterno. Jerusalém não vê, você pode interpretar como sendo o povo ou a cidade como um todo. Para onde o Messias volta? Ele profetizou. Da mesma maneira que ele foi, ele vai voltar. Então onde os pés dele são plantados? Em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. E ele prometeu, Jerusalém não vai me ver mais, essa cidade não vai me ver mais, até que o povo dela, que os judeus me recebam, dizendo o quê? Baruch Rabá, Beshem Adonai. Acabou. Jesus não volta se não for recebido como rei pelo povo judeu. Aí você tem promessa de redenção, né? Derramarei sobre o meu povo espírito de graça e súplica. Olharão para mim a quem transpassaram, chorarão por ele como se chora por um unigênito, como se pranteia por um primogênito. Olha aí, que deu o espírito de graça e súplica? Não veio ainda. Aí você lê Ezequiel, a restauração o vale dos ossos secos, né? Primeiro você tem a restauração da terra, as cidades sendo reconstruídas, Deus restaurando a sorte, né? Trazendo o seu povo de volta. É restauração física. Essa a gente já está vendo. Israel vai celebrar esse ano 75 anos. São 9 milhões e meio de judeus já em Israel. Eu estou vendo essa profecia se cumprindo. Aí você continua lendo Ezequiel. Qual que é o próximo passo da restauração? Tirarei o coração de carne, tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de
carne. Porei dentro deles um novo espírito. Darei um coração novo, um espírito novo. Aspergirei água pura sobre vós e serei purificados de toda iniquidade. Para que vocês andem nos meus estatutos, nos meus juízos, para que vocês sejam o meu povo e eu seja o Deus de vocês. A restauração espiritual, ela é logo depois da física. Faz tudo sentido agora. Tudo faz sentido. A promessa de restauração de Israel. Israel reconhece o Messias antes do seu retorno, porque tem que dar boas-vindas para ele. E é por causa desse reconhecimento que Israel será perseguido. É por causa desse reconhecimento que as nações vão perseguir Israel. E você que está enxertado em Israel, está junto. Igual no casamento, está junto na felicidade, na bonança, mas na tribulação também você vai estar junto. Ah não, Mateus, eu vou ser arrebatado antes da tribulação. Senta e espera. Senta, toma um cafezinho, espera você subir antes da tribulação. Tá? Você vai esperar. Vocês não acham que já começou não, meu irmão? Você não acha que nós já estamos vivendo? Aqui, estuda as pragas do Egito. Estuda o que nós estamos vivendo hoje. Quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa? Ó, úlcera, nós já estamos vivendo aí, né? Doenças e vírus criados em laboratório para trazer o caos, para implantar a nova ordem mundial. E o Mateus é meio adepto. Meu irmão, só não vê quem não quer. Não acha que isso foi um acidente lá em Wuhan, que um laboratório deixou escapar o morcego. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus. Então tá, aí teve lá a coisa aí, planejado. Foi tudo planejado. Aí veio praga. Né? A catástrofe está tendo? Vocês estão lendo catástrofe aí? Tá, e a tendência é aumentar. Por quê? O ser humano está vivendo de uma forma incompatível com o sustento da vida no planeta Terra. Né? E o que eu acho que nós estamos vivendo agora? Aqui, ó, se você quiser a minha opinião, eu acho que nós estamos vivendo a época que a gente lê na paraxá dessa semana, trevas. Nós estamos trevas. Gafanhoto está vindo, né? Gafanhoto está aí. Mas se eu ligo a televisão, eu leio as notícias, eu leio as reivindicações, eu falei que chegou a praga das trevas. Isso é treva. Treva é sinônimo de ausência de Deus. Anteontem me mandaram um vídeo, o sujeito, um evangélico, num shopping americano, que estava sendo detido pelos policiais lá no shopping, simplesmente porque estavam com a camisa escrito Jesus salva, Jesus saves. Prenderam o sujeito e ele falou, mas como assim vocês estão me detendo? Qual foi o meu crime? Ah, porque sua camisa é ofensiva. Meu irmão, abra o olho, se isso não é dia de treva. E você vai ficar aí, esperando ser arrebatado? Você não acha que isso vai, se você não fizer algo, vai chegar no seu portão, não? E Deus permitiu de alguma forma esse novo governo nosso aí, vocês já estão vendo aí, as coisas estão acontecendo. Vocês já estão vendo o que está por vir, você já está lendo o prelúdio nesse primeiro mês aí. Todas vocês, e vocês estão vendo o que está acontecendo. É disso aí para pior. É trevas. Mas quer saber? O Mateus é muito pessimista. Não, porque eu me espelho na redenção do Pêssar. O Pêssar reflete o que está por vir. Essa praga da escuridão reflete o que está acontecendo hoje. Aí, vamos ler aqui. Houve trevas? Houve. Um não sabia onde estava o outro? Não tinha treva espessa, podia até tocá-la. Mas e na casa do povo de Deus? Tinha luz, meu irmão. Tinha luz.
Deus não é um Deus fraco que tem que te tirar da tribulação para te salvar. Deus é o Deus forte cuja mão te guarda em meio à tribulação. Ele te prospera em meio à fome. Ele te exalta em meio à guerra. Basta você ser fiel e andar nos seus caminhos. Confie nele, não confie em homem, nem em governo. A luz resplandece na casa dos santos. A mesma coisa está acontecendo agora. Pode ser treva porque o mundo está pedindo isso. Estão negando a lei, estão odiando a lei de Deus, estão tendo orgulho em anunciar que aqui a lei de Deus não entra. Mas na sua casa haverá luz. Amém. Haverá prosperidade. Amém. Cuide-se, planeje-se, mas não tema. Você prosperará em meio à tribulação. Amém. Essa é a palavra que nós temos dado. Essa é a palavra que nós temos dado aí esse ano. Para quem me pergunta, Mateus, dá uma palavra aí. Aconteceu isso tudo aí no final do ano passado. Entramos aí nesse... Como é que vai fazer, Mateus? Dá uma palavra. A palavra é essa. Assim como houve fome e tribulação no Egito, mas José foi próspero e exaltado, você será poupado, preservado e abençoado pelo Eterno em meio a dias de trevas. E para a gente encerrar, que os meus filhos ficam esperando essa frase ali, ansiosamente, para encerrar, tá? Já encerrou mesmo. Eu quero falar para você o seguinte, Êxodo 12, esta noite, diga, Halai Lahazê, esta noite, se observará ao Eterno, você vai guardar essa noite ao Eterno, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. É noite, a redenção começa de noite. Que isso, Mateus? Toda a redenção começou à noite. Você sabia disso? Você sabe as 4 grandes noites de redenção na Bíblia? Segundo o Targum Yerushalmi, que é uma tradução do hebraico para o aramaico que os rabinos fizeram da Torá, esta noite lá do Pessa faz parte de 4 outras noites de redenção onde Deus vai se revelar à humanidade. 4 noites o Eterno se revelou à humanidade de uma forma universal. A primeira noite foi o quê? A noite da criação. E havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E houve de tarde e manhã o primeiro dia. A redenção começou com a noite. A primeira revelação, onde a palavra de Deus trouxe ordem a esse mundo, foi numa noite, a primeira noite da nossa existência, do planeta, né? Segunda noite, lá em Gênesis 15, quando Deus faz aquela aliança com Abraão e passa no meio daqueles animais e revela a ele o futuro. Ali foi uma grande redenção que ocorreu, uma promessa feita ali a Abraão. E foi de noite, né? Trevas e terror tomaram conta de Abraão. Terceira noite é a noite do Pêssar. E a quarta noite? E a quarta noite? Todas estas noites são apenas sombra da principal noite que está por vir. Essas aqui foram sombra, Mateus. Sombra comparado a que está por vir. Qual é a noite que está por vir? Olha aqui. Olha aqui. Quarta noite, a noite onde o mundo será redimido pelo rei Machia, que virá de Roma. Epa, pera, não, agora confundiu. Mas eu estou citando o Targum. Isso aqui não foi eu que inventei, não. Eu estou citando, põe aqui na tela, eu estou citando o Targum Yerushalmi, lá de Êxodo 12, e eles têm esse comentário aí. O Targum não é só uma tradução, é um comentário. Eles comentam isso aí sobre a noite do Pêssar.
Então eles falam 4 noites. A quarta noite será a noite onde o mundo será remido pelo Mashiach, que virá de Roma. Mas como assim virá de Roma? Os rabinos que escreveram isso aqui há mais de 1000 anos. Por que de Roma? O que é Roma? Ou Edom, né? Como é chamado na tradição judaica. Por que ele vai vir de lá? Edom é uma alusão rabínica a Esaú e também a Roma. Toda vez que você lê Edom nos comentários rabínicos, no Talmud, é uma alusão a Roma, nessa cidade geográfica, é o sistema. Vamos ver de onde os rabinos se basearam para poder falar que o Messias, a quarta noite, a principal, ele vai vir de Edom, de Roma. Olha aqui. Isaías 63. Quem é este que vem de Edom? De Borza, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestimenta, que marcha na plenitude da sua força. Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Vai vir de Edom. Vai vir de Edom. Vai se libertar das cadeias de Edom e vai vir orquestrar essa quarta noite de redenção. É ou não é? Yeshua, o Messias, até hoje está enclausurado num clipar, numa concha, numa casca, criada pelo sistema, não é a fé, o sistema religioso de Roma. Está escondido lá dentro. Trocaram a identidade dele, trocaram as vestes, trocaram a língua, trocaram os ensinos, trocaram o povo, trocaram a sede do seu reino, trocaram tudo. Deixaram ele preso lá. Mas o profeta diz, ele vai vir de lá. Ele vai vir de lá, não vai ser outro que vai vir, é aquele que está lá, ele vai vir, ele vai se revelar aos seus irmãos. Eu sou Yeshua. Vai tirar as vestes, não egípcias, mas romanas, vai tirar as vestes romanas e vai se revelar, eu sou Yeshua. E está tempo demais, preso em cruzes, dentro de igrejas. Qualquer igreja que você vai, está ele preso lá, no madeiro, ensanguentado, todo manchado. Tem lugar que puseram ele dentro de um caixão, você ficar lá com dó dele. Meu irmão, ele vai vir marchando, vai sair daquela cruz, vai sair daquele caixão, e vai vir como rei, justo. Não vai vir em jumento, mas não vai vir num cavalo, como rei. Não vai vir para padecer mais pelo seu pecado, não. Vai vir para julgar. E ai daquele que não faz parte do seu reinado. Aí, meu filho, ó, é separação de bode e ovelha. A gente tem... O Messias virá de Roma, desse sistema religioso, né, de Roma, cristão, para redimir Israel. Ele atualmente está confinado dentro da imagem que o cristianismo formou do ungido de Deus, dentro desse clipar quer dizer casca, concha. Por isso, os seus irmãos ainda não reconheceram, mas a grande noite da sua redenção se aproxima. Atenção a essa referência que eu dei aqui para você. Mateus 25, tem algumas parábolas lá meio complicadas. E uma delas é das 10 virgens. E foi dado óleo. E o noivo estava demorando. É trevas, estava de noite. E umas foram lá e providenciaram óleo extra. Sabe o que é óleo na Torá, na Bíblia? A lei de Deus.
Foram lá e providenciaram mais. Aí à meia-noite ouviu-se a voz: eis aí o noivo. Saiu todo mundo. Aí umas falaram assim: ó, o óleo acabou aqui, ué. Aí as sábias disseram: vai lá então comprar, porque se eu te der, vai faltar para mim e para você. Corre lá e compra. Foram lá comprar, mas não deu tempo. O noivo chegou e o quê? Entrou nas bodas e fechou as portas. Essa vai ser a noite que nós estamos aguardando. Bênção, alegria, regozijo para uns, desespero e tristeza para outros. Deus é amor, mas Ele também é justo. Ele cumpre a sua palavra. Todo o evento do Êxodo é uma representação profética que aponta para a grande redenção do Mashiach Yeshua. Oséias 14, 5, serei para Israel, eu serei para Israel como orvalho, e Israel florescerá como lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Como é que esses teólogos escatológicos que apregoam essa rejeição de Israel, como é que eles interpretam versos como esses aí? Que é uma restauração física, uma bênção clara de Israel. Ele alegoriza tudo, espiritualiza. Ah não, esse Israel aí é a igreja. Não, meu filho, é Israel. Deus vai florescer e vai fazer Israel florescer como o lírio e lançará Israel suas raízes como um cedro. Ou seja, ninguém vai remover mais Israel depois que Deus estabeleceu lá na terra de Israel. Estender-se-ão de novo os seus ramos e o seu esplendor será como o agora você sabe de onde Paulo tirou Romanos 11. E a sua fragrância será como a do Líbano. Os que se assentam novamente à sua sombra voltarão. Tem dois sujeitos aqui. Um sujeito é a oliveira, que foi restaurada pelo próprio Deus, estabeleceu raiz. Quem é o outro sujeito da passagem? O outro objeto aqui. É o sujeito que está sentado à sombra. Ele está sentado à sombra. Ele sabe que aquilo ali é de Deus. Ele sabe que aquilo ali não é o propósito final, mas aquilo ali projeta algo que está por vir. Então ele fica ali na sombra. Ele fica fiel ali. Quem está sentado à sombra, nessa redenção aqui, vai ser chamado para dentro. Vai ser revivificado. Olha aqui, ó, vivificado. Serão vivificados como cereal, esses que estão à sombra e voltarão. Florescerão como a vide, a sua fama será como a do vinho e do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio que entenda essas coisas, quem é prudente que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. É o mesmo caminho. Ei, é o mesmo caminho, é a mesma Torá. A mesma Torá que vivifica um, condena outro. A mesma Torá. A mesma Torá que me aproxima a Yeshua, pode me afastar dele. Depende de quem você está aprendendo a sua Torá. Depende do fruto que essa Torá está fazendo na sua vida. Ela está fazendo de você uma pessoa mais espiritual, mais próxima a Deus, amando mais o próximo, ou está fazendo você uma pessoa mais intolerante, mais religiosa, mais engessada, mais fria, mais ortodoxa no sentido de intolerante, mais antissocial, mais orgulhoso, mais soberbo? Você está caindo na Torá. Você está caindo no caminho de Deus. A mesma Torá que abençoa, condena. Que Torá você tem aprendido? Você está à sombra, meu irmão. Você celebra Pêssar todo ano porque é sombra daquilo que está por vir. Você celebra o Shabat porque você aguarda o Shabat que está por vir. Ainda resta um Shabat para o povo de Deus. É essa esperança que faz eu toda semana ali ensaiar o que está por vir. É sombra. Eu não lego que é sombra. Não é o fato concreto. É sombra, é projeção daquilo que está por vir. Mas a projeção, enquanto o objeto não chega, é o que nós temos, meu irmão. Enquanto a redenção
quarta noite não chega, é o que você tem. Talvez Paulo, inspirado em Oséias, escreveu isso aqui, ó. Ninguém, pois, julgue em vocês, gentios, por causa de comida, bebida, dia de festa, celebração de lua nova, que quer dizer calendário, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que virão, porém a substância de todas elas é do Mashiach. Entendeu aqui a sombra? Você está sentado à sombra, eu estou sentado à sombra. E a sombra, celebração das festas, a guarda do calendário do Eterno, a celebração do Shabat, diferenciação de alimento, são sombra daquilo que está por vir. E a substância, a essência dessas coisas, a separação de alimento, a separação de um dia para Deus, a celebração do calendário de Deus, a essência dessas coisas é o quê? É Cristo. Então é coisa boa. E o apóstolo começa dizendo: não deixe ninguém julgar você. Você virou judeu, fulano? Por que você está fazendo isso? Você vai perder a salvação, fulano. Não deixe que ninguém te julgue. Por que nós temos que aceitar os decretos do concílio de Antioquia, lá em 341 depois de Cristo, que proibiram os seguidores do Mashiach entre as nações de celebrarem o Pessah com Israel como imagem profética daquilo que está por vir? Eu sou obrigado a não celebrar a Páscoa hoje, como Yeshua celebrou com os apóstolos, por causa de um decreto lá em Antioquia, que proibia os servos de Deus, contra uma instrução apostólica, de celebrar o Pessah com os judeus, no 14º dia de Nissan, com pães asmos e ervas amargas. Eu tenho que deixar de celebrar essa tradição bíblica e profética, porque um bando de gentios se reuniram lá em Antioquia e me proibiram de cumprir uma ordem apostólica. Eu não sou obrigado a guardar nada desses concílios, meu irmão, porque nenhum desses bispos morreu na cruz por mim. Nenhum desses bispos tem poder de perdoar minhas faltas. Nenhum desses bispos foram ungidos e ordenados pelo próprio Yeshua como seus representantes. Eu sou livre. E eu quero voltar a me assentar à sombra. Aqueles que novamente se assentam à sombra. Leu o profeta? Sinal que estava sentado antes. Estava assentado antes. Mas aí vieram concílios como esse aqui e fizeram o quê? Tiraram você até da sombra, você não podia ter mais contato. Mas o profeta diz: aqueles que novamente têm se assentado à sombra serão vivificados pelo próprio Deus. Dê uma olhada aqui e diga comigo: restauração já, em nome de Yeshua. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.